Gente, e o 7 de setembro de Bolsonaro que flopou, não correspondeu àquilo que eles imaginavam. E olha que a imaginação deles é grande, porém não foi da forma que pensavam e foi uma quantidade mínima de pessoas. Só que o pior, essas pessoas que foram para lá foram achando que iriam pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. E hoje elas provavelmente devem estar se perguntando o que é que vai acontecer com o ministro após esse ato. Eu já respondo, nada, tá, gente? Nada, porque um ato como aquele ali não prosperaria contra Alexandre de Moraes de forma nenhuma. Por quê? Porque nós sabemos que é tão somente um ato político, que na verdade mais parecia o circo dos horrores. Um trio elétrico cheio de pessoas em cima, falando que não deve, um de um lado, outro do outro, e uma guerra espiritual. É isso que você ouviu. Começando pelo próprio organizador desse ato tão solene, o pastor Silas Malafaia. Para quem não sabe, ele ama falar, adora palestrar. Dê o microfone na mão dele e ele vai falar pelos cotovelos. E foi assim que aconteceu, gente. Numa ânsia, numa raiva, num sentimento estranho, ele resolveu atacar o ministro Alexandre de Moraes. E nesses ataques, ele acaba chamando um ministro do Supremo Tribunal Federal de criminoso. Sabemos que não pode, né, gente? Chamar uma pessoa de criminosa, sem provas, sem uma condenação, configura o quê? Calúnia e difamação. E nós estamos aqui esperando que alguma coisa seja feita contra ele, se baseando nessas palavras. Acredito eu que o próprio pastor, após falar isso tudo, deva ter pensado. Porque no momento do vídeo, ele inclusive abaixa a cabeça um pouco, no tom de quem estivesse arrependido do que falou. Porque eu acho que é para se arrepender. Chamar Alexandre de Moraes de criminoso, eu acho que ele não está muito, não está muito bem não, gente, não é possível. E aí, o próprio organizador da festa escolheu quem iria ficar no trio elétrico. E ali em cima, gente, tinha todo tipo de gente. Tinha deputado federal, tinha governador, tinha senador da República. Aliás, o senador da República, Cleitinho, tá? Que até pouco tempo atrás era bolsonarista fiel e que agora tá roendo a corda, tá roendo, gente. Já não está mais ouvindo o Bolsonaro. Antigamente, quem Bolsonaro escolhia para votar, eles iam com tudo. Agora não é mais dessa forma, não é. E aí o Cleitinho, senador dançarino, gosta de dançar com o radinho na mão, simplesmente já não ouve mais Bolsonaro. E aí a gente tira alguma coisa dessa manifestação. E o que é que a gente tira? Tiramos que Bolsonaro não é mais o mesmo. Não tem mais a mesma força bolsonarística. Os seus seguidores, os seus fiéis escudeiros já não respeitam mais a voz do capitão. E eu não falo só de Cleitinho não, tá, gente? Não falo só dele não. Eu me refiro inclusive ao deputado mineiro Nicolas Ferreira, que até pouco tempo Bolsonaro falou, Nicolas acatou. Só que não está dessa forma mais. O jovem Nicolas Ferreira, deputado federal, resolveu agora botar as manguinhas de fora. Já está se achando o grande deputado federal, gente. E resolveu também não ouvir Bolsonaro. Não ouviu. Muito pelo contrário. Se dependesse dele e ele fosse para São Paulo, o voto seria em Marçal. Não seria em Nunes, que é o deputado de Bolsonaro. Então a gente pega tudo isso e acaba entendendo que Bolsonaro perdeu o prestígio, perdeu a força, gente. Isso é triste demais. Era tão bom quando Bolsonaro mandava neles, eles acatavam, abaixavam a cabeça e acatavam, não era bom? Parecia
um monte de pessoas ali no meio que não sabia o que fazer, e aí tinha alguém que também não sabe mandando eles fazerem. É o cego guiando o outro. Era dessa forma. Só que agora, gente, a situação mudou. Chegou gente nova no pedaço. Um tal de Pablo Marçal, que simplesmente está colocando Bolsonaro no bolso. Eu não estou aqui para botar pilha, não. Tá, gente? Não estou aqui para botar pilha, não estou aqui para botar o Bolsonaro contra o Pablo Marçal de forma nenhuma. Mesmo porque acredito eu que Bolsonaro já acordou e já sabe com quem está lidando. Não é qualquer um, tá, gente? Não sei se vocês perceberam, mas uma grande quantidade de adeptos ao bolsonarismo está partindo para o Marçal. E aí, a única pergunta que eu faço é a seguinte: qual nome essas pessoas terão? Porque até agora são bolsonaristas, mas após essa eleição eu não sei que nome eles receberão, tá, gente? Bom, como eu falei, aquilo ali parecia o circo dos horrores. E quem comandou foi ele, né? Silas Malafaia. E o Pablo Marçal não pôde subir no trio. E por que ele não pôde? Porque o Silas Malafaia não gosta dele, gente. Isso é um fato que todo mundo já sabe. Ele não esconde de ninguém. Pablo Marçal e Silas Malafaia não são amigos, não são colegas, não se gostam. E ficou declarado isso ontem. Aliás, ficou declarada uma guerra espiritual. Estou embolando tudo, né? Tá ficando tudo meio embolado, né, gente? Mas era dessa forma que estava ontem. Desculpa eu te passar desse jeito. Estava emaranhado de coisas. Estava de um lado alguém criticando o ministro, de um outro alguém xingando o outro e de um outro alguém... Uma confusão terrível, terrível nesse ato de ontem. A pergunta que eu faço é o que o governador estava fazendo ali. Na verdade, o governador deveria estar fazendo um ato em prol da independência, porque ele é governador. Tá? Então ele em cima daquele trio elétrico ali, eu não consigo entender. Tá? Mas enfim, bom, o tal do Pablo Marçal, que estava em viagem, tá, gente, viagem, resolveu aparecer de surpresa lá na Paulista, para participar também dessa manifestação. Porém, como eu já disse no princípio, o pastor Silas Malafaia não é fã de Pablo, não gosta dele e não deu convite para ele, não convidou o Marçal para o ato. Mas nós sabemos que o modus operandi do ex-coach é simplesmente sair entrando. Ele entra de qualquer maneira. Aliás, eu até vou dando um conselho para vocês aqui, não abrirem a guarda, porque ele tem mania de entrar na mente também, sem a pessoa pedir. Aliás, lá no passado ele tinha mania também de capturar dados de pessoas para outras entrarem na vida das pessoas. Isso lá no passado, inclusive, ele foi condenado, mas não foi preso. Então, gente, muito cuidado. O Pablo Marçal chegou atrasado e pensou que iria subir. Afinal de contas, ele é rico, milionário, piloto de helicóptero, triatleta, e ele queria subir. Mas o Silas Malafaia barrou Pablo Marçal. Ele ficou barrado. E aí, para disfarçar todo aquele mal-estar, ele disse que era melhor ficar no chão, ali no chão, junto com o povo. Afinal de contas, Marçal é do povo. Não é do povo, gente? Não sei se vocês repararam, ele é igual ao povo, né? Igualzinho. Ele é do povo. E aí ficou no meio do povo ali, pulando, gritando, saltando de alegria. Porém, lá em cima estava o capitão Bolsonaro. E ele não gostou de nada disso. Não gostou. Inclusive, ele revelou logo após o ato que a única coisa que trouxe uma tristeza para ele foi justamente isso. E Bolsonaro classificou a presença de Pablo Marçal como